visual. Como vocês podem perceber, eu cortei o cabelo porque está muito calor. E esses dias eu vi uma matéria no jornal falando sobre esse calor e tudo mais. E tinha uma chamada no jornal O Globo dizendo o seguinte: relógio do apocalipse é adiantado para 11h57 e a humanidade fica mais perto da extinção. Como assim, gente? Não era uma matéria sensacionalista. Os cientistas estavam falando realmente que o perigo que a ameaça vinha do clima, por conta do aquecimento do planeta. Fui pesquisar sobre teorias do fim do mundo. E aí eu fui pesquisar sobre outras civilizações que vieram antes de nós. E eu descobri que todas as civilizações que vieram antes de nós, na verdade 99% delas, tinham uma teoria sobre o fim do mundo. Eu pesquisei sobre Nostradamus, que eu demorei um tempo para gravar o nome dele porque eu confundia com Nosferatu. Eu não sei porquê, não me pergunte o motivo, talvez seja porque eu descolori o cabelo e enfim, eu falei algumas vezes Nosferatu. Mas enfim, Nostradamus era considerado um alquimista por alguns e um profeta por outros. Ele nasceu em 21 de dezembro de 1503. Ele olhava os astros, olhava para as estrelas e não sei como ele conseguia dizer o que ia acontecer no futuro. Muita coisa ele acertou, mas um dos maiores erros dele foi dizer que o mundo acabaria em 2012. Ele disse que o mundo acabaria em dezembro de 2012. E aí nós temos a cultura maia. Os maias são uma cultura que nasceu na América Central, desapareceram misteriosamente, mas eles também falaram que o mundo ia acabar. O calendário dos maias também acabava em 2012, na mesma data que o Nostradamus determinou, a mesma data os dois. A cultura maia é uma cultura bem interessante, eles acabaram e sumiram, eles acabaram e foram extintos misteriosamente. Na verdade, Nostradamus ele previu 3 eclipses pro ano de 2012 e os 3 eclipses aconteceram, gente. Isso que é mais bizarro. Só que ele disse que no terceiro seria nesse dia, 21 de dezembro de 2012, e o Sol iria se alinhar com o centro da Via Láctea e aí coisas bizarras aconteceriam com a Terra e enfim, aí seria o fim de todos nós. Como nós sabemos, não foi o que aconteceu. O mais interessante também dos maias é que eles não tinham telescópio. Então assim, Nostradamus ele observava as estrelas através dos telescópios. Só que os maias eles não tinham telescópios e eles fizeram a mesma coisa do que Nostradamus, que era observar as estrelas e prever o que aconteceria no futuro. Outra civilização muito famosa que também fez algo parecido são os egípcios, porque as pirâmides e a esfinge, elas estão posicionadas, elas estão alinhadas com elas também apontam para esse alinhamento galáctico. Então esse fato liga os 3, os egípcios, os maias e o Nostradamus. Existem outras civilizações, na verdade civilizações indígenas, que através das pinturas rupestres, aquelas pinturas que eles fazem na parede, também tinham coisas sobre o futuro, bem interessantes. Então assim, são várias as civilizações que têm essa teoria de um fim, um possível fim para a nossa humanidade. E, na minha opinião, com esse calor que tá fazendo, eu acho que eu já sei como é que o mundo vai acabar. E vai acabar derretendo todo mundo de calor. Enfim, ninguém vai poder sair pra brincar na neve. Na verdade, a neve hoje em dia tá valendo mais do que dinheiro. Você quer R$1 milhão ou você quer, sei lá, morar na Rússia? Eu ia morar na Rússia, de boa. Sem pensar 2 vezes. Eu tô gata, né, gente? Olha só, se vocês quiserem, tá? Vocês podem deixar comentários elogiando meu cabelo, não sei, assim, de repente também pedido de casamento, eu tô aceitando, tá? Aí eu também fui procurar num dos livros mais polêmicos de toda a história, como vocês já sabem, é a Bíblia. Eu procurei algumas coisas sobre isso e na verdade tem muita coisa sobre o fim do mundo, sobre, né, enfim, todo mundo já sabe, enfim, Apocalipse e vários outros livros, na verdade quase toda a Bíblia faz menção ao fim do mundo. E eu descobri que também na Bíblia tem relatos de pessoas que observavam as estrelas, para se nortear. Por exemplo, quando Jesus nasceu, no relato bíblico, tem os 3 reis magos que eles seguiram a estrela do Oriente, eu acho que era Oriente, e eles foram naquela direção para encontrar o menino Jesus. Então, essa prática de olhar as estrelas é uma prática que nós, da sociedade moderna, simplesmente desaprendemos. Porque se eu olhar para a estrela, eu só vou ver um monte de pontinho brilhante e eu não vou conseguir encontrar nada além de um monte de pontinho brilhante.
Então eu acho que a gente regrediu, porque essas pessoas e as civilizações antigas conseguiam fazer esse tipo de coisa, por que a gente não consegue mais? Talvez a eletricidade tenha atrapalhado um pouco a nossa percepção das estrelas. Só que a Bíblia também fala, as estrelas sendo vistas como uma forma de você prever o futuro é uma coisa errada. Na verdade, é uma prática que Deus não aprova. E no meu ponto de vista, talvez não seja porque ele é mau e não quer que ninguém fique descobrindo o futuro, mas simplesmente porque essa pode ser uma técnica que não dá certo. Coisa que nós vimos na teoria dos maias e do Nostradamus, o alquimista, equilibrista, malabarista. A minha humilde opinião é que o calor tá insuportável. Sensação térmica no Rio de Janeiro de 50 graus Celsius e tá muito complicado. Eu fico imaginando daqui a um tempo como que não vai ser para as crianças hoje em dia, enfim, como é que vai ser o futuro das pessoas. Aliás, o meu futuro, porque, vamos supor, eu não sei como vai ser o verão que vem, cara. Tá muito quente, de verdade, e tá insuportável, assim. Os planos de hoje em dia são, tipo, eu preciso me mudar pra um lugar que esteja muito fresco e, assim, a procura dos lugares mais frescos, eu acredito que daqui pra frente vai ser uma coisa que vai dominar. A nossa água está acabando e isso não é sensacionalismo, não é nada tipo, isso ela está falando, a gente está vendo todos os dias no noticiário do jornal e assim, alguma coisa precisa ser feita, a gente precisa fazer a nossa parte e assim, eu escolhi também fazer esse vídeo porque eu sei que não são muitas pessoas que assistem, mas é uma forma de, gente, galera, vamos se conscientizar. Se você está se conscientizando, incentiva outra pessoa a fazer a mesma coisa, a ter conversas mais conscientes sobre essas coisas, sobre o consumo de água e tudo mais. Eu sei que um dos maiores fatores do nosso planeta está aquecendo é a poluição e o desmatamento, que são impressionantemente grandes, então assim, faça a sua parte, plante uma árvore, eu já plantei 2, pretendo plantar mais, sim, as árvores elas ajudam bastante no controle climático e enfim, se você tem uma oportunidade, tem uma casa com quintal, faça isso, plante uma árvore. A gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas a gente consegue mudar o nosso mundo. Eu sei que isso é meio autoajudístico demais, mas assim, é um incentivo mesmo da gente criar um gás e fazer alguma coisa, porque senão vai ficar complicado. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia?